Pessoal. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus Coutinho, arquiteto e professor do IFE no Campus Centro. A partir de hoje, eu vou postar para vocês aqui no canal uma série de videoaulas sobre a disciplina de desenho de arquitetura, apresentando a teoria e a prática da representação de um projeto de arquitetura completo. Aprenderemos a representar plantas, coberturas, cortes, fachadas, planta de localização, bem como veremos em detalhes o cálculo e representação de escadas e telhados, além de entendermos um pouco sobre a legislação urbana e os parâmetros de ocupação. Se você tem interesse em conhecer e se aprofundar nesses assuntos, peço que você se inscreva nesse canal e ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo sair. Peço também que você deixe seu like ou dislike no vídeo, além de deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários. Bem, vamos ao assunto dessa nossa primeira videoaula. Hoje falaremos sobre a linguagem utilizada na representação de projetos de arquitetura, veremos como é produzida uma planta baixa, discorreremos sobre a importância da diferenciação das tipologias dos traços e conheceremos as convenções utilizadas no desenho da planta baixa. Desejo a você uma boa aula. Para dar início a essa aula, quero que você imagine comigo um exemplo para traçarmos um paralelo. Imagine que você precisa escrever uma carta para uma pessoa especial para transmitir uma importante informação. O que é necessário para desenvolver essa atividade? Primeiro, é necessário conhecer o idioma. Não seria possível estabelecer uma comunicação onde a mensagem fosse compreendida pelo receptor se ambos não conhecessem o idioma. Em segundo lugar, é preciso saber utilizar a linguagem escrita e suas codificações. Saber reconhecer e interpretar a linguagem escrita é fundamental para a compreensão da mensagem. Caso contrário, o receptor pode não entender sua mensagem ou até interpretá-la de forma diferente da que você desejou. Em terceiro lugar, é preciso definir o meio pelo qual será enviada sua mensagem. Será uma folha de papel? Quais serão as dimensões dessa folha? Qual será a gramatura? Todos esses itens devem ser levados em conta e farão a diferença. Pense em duas situações. Na primeira, você recebe uma carta em um envelope amassado e com resquícios de um antigo selo que não foi completamente removido. Dentro do envelope, há uma carta em papel parcialmente rasgado e com manchas amareladas. Na segunda situação, você recebe uma outra carta em um envelope de papel íntegro e novo. Dentro, há uma carta em papel diferenciado com maior gramatura e texturizado. Aqui, não mencionamos a mensagem passada nas cartas, mas suponhamos que fosse a mesma. Em qual situação você se sentiria mais prestigiado? Imagino que na segunda. Em quarto e último lugar, é preciso endereçar e enviar a mensagem para seu receptor. Quem irá receber essa mensagem? É preciso seguir algum tipo de regra ou padrão para o envio desta mensagem? Dependendo da situação, você deverá adequar a linguagem e a formatação da mensagem. Você não escreveria uma carta endereçada ao secretário de planejamento de sua cidade da mesma forma que faria se estivesse enviando uma carta para sua avó, não é mesmo? Na representação dos projetos de arquitetura, acontece da mesma forma que em nosso exemplo. A diferença é que aqui nossa mensagem é passada principalmente através de desenhos. Aqui, nosso idioma é a representação gráfica utilizada através do conceito de projeções ortográficas, tema este visto na disciplina de desenho técnico. Estaremos aqui, conforme no desenho técnico, representando vistas ortográficas. Porém, nossos objetos agora não são mais pequenas peças, mas construções. Ainda segundo o desenho técnico, nossa linguagem será expressa através de traços, linhas contínuas, linhas tracejadas, linhas grossas e finas. Cada uma delas terá um diferente significado e precisaremos nos apropriar desta linguagem para não passarmos uma mensagem equivocada. Para transmitir nossa mensagem, adotaremos os formatos de papel da série A como nosso meio de transmissão. É preciso conhecer as dimensões dos formatos, bem como saber configurá-los com suas margens e carimbos. Por fim,
Precisamos conhecer as exigências e limitações impostas pelo poder público local, para estruturarmos nosso projeto de forma que este obedeça à legislação vigente, sendo assim aprovado. As prefeituras possuem órgãos competentes que recebem e aprovam os projetos de arquitetura. Projetos que não adequados à legislação não são aprovados. A legislação e os parâmetros construtivos serão tema de uma aula futura. Visto isso, vamos entender como é produzida uma planta baixa. Observe essa edificação representada em perspectiva. A planta baixa nada mais é do que uma vista superior de nossa edificação. Porém, se simplesmente olhássemos a casa de cima, não conseguiríamos ver a divisão dos cômodos, suas larguras e comprimentos, os mobiliários ali instalados. Por essa razão, é necessário um artifício denominado plano de corte. O plano de corte é uma abstração, ou seja, ele não existe propriamente. É um recurso adotado para conseguirmos visualizar o interior da edificação. Para ficar mais claro, é como se cortássemos a casa a mais ou menos 1,5 m a partir do nível do piso e simplesmente desprezássemos toda a parte superior cortada. Eliminada esta tampa, conseguiríamos nossa vista superior, denominada planta baixa. Lembrando, não se esqueça que para gerar a planta baixa é preciso levar em consideração o plano de corte. Caso contrário, veríamos a cobertura da edificação. Agora que você já sabe como produzir uma planta baixa, vamos entender a importância de se diferenciar as tipologias e espessuras dos traços. Repare que em nossa planta baixa existem diversas tipologias de linhas diferentes, contínuas, tracejadas, traço-ponto, e também diferentes espessuras de traços, grossos, médios e finos. Estes itens não devem ser desprezados. Assim como em nosso primeiro exemplo, para passarmos uma mensagem coerente e compreensível, devemos entender os significados das diferentes tipologias e espessuras. Perceba que o critério de diferenciação das espessuras é o seguinte: quanto mais próximo do plano de corte, mais grossa é a linha. Da mesma forma, quanto mais afastado o objeto estiver do plano de corte, mais fina será a linha. Compare a espessura das linhas da parede, objeto cortado, com as linhas do piso da cozinha, por exemplo. Veja agora a bancada da cozinha. A espessura não é tão grossa quanto a parede, mas nem tão fina quanto o piso. Essas diferenças nos levam a perceber as alturas na planta baixa, pois quanto mais grossa for a linha, entendemos que este elemento está cortado pelo plano de corte ou próximo dele. À medida que a linha vai se tornando mais fina, entendemos que esse elemento está mais afastado do plano de corte. Vale lembrar que as projeções ortográficas são desenhos bidimensionais, ou seja, neles temos apenas duas dimensões, que no caso da planta baixa são o comprimento e a largura. A boa diferenciação das espessuras dos traços nos ajudam a interpretar corretamente a planta e também nos levam a perceber as alturas dos elementos na edificação. Você pode estar se perguntando onde então conseguimos verificar as alturas da edificação. Todas as informações pertinentes às alturas da construção serão vistas nos desenhos complementares, como cortes e também na fachada. É importante que você consiga perceber as nuances nas diferentes espessuras e também fazer essas definições em seu desenho quando estiver projetando. Outro item importante são as diferentes tipologias dos traços. Veja que a linha utilizada para representar os cortes feitos em nossa edificação são do tipo traço-ponto, com espessura média. Essa é a tipologia utilizada nas linhas de corte. Veja também as linhas tracejadas ao redor da casa. Você tem noção do que elas representam? No desenho técnico, as linhas tracejadas eram utilizadas para representar contornos ocultos, certo? Aqui, elas representarão todos aqueles elementos que ficaram acima do plano de corte, como, por exemplo, os beirais do telhado. Para quem ainda não sabe, beiral é o trecho da cobertura que avança para além do alinhamento da parede, garantindo assim sombreamento e proteção para as aberturas e paredes contra a ação da chuva e do sol. Outro exemplo da utilização de linhas tracejadas está na báscula do banheiro, tipologia de janela que costumamos chamar de janela alta.
Veja a diferença entre a janela do quarto dos fundos. Esta janela é considerada baixa, pois seu peitoril está abaixo do plano de corte, sendo assim possível visualizá-lo. Porém, nas janelas altas, aquelas com peitoril maior que 1,5 m, o plano de corte corta a parede, porém o peitoril da janela está acima. Sendo assim, a esquadria é representada em linhas tracejadas. A necessidade de garantir privacidade para os banheiros faz com que o peitoril de suas janelas seja maior que 1,5 m. Para você que não sabe o que é peitoril, guarde esta palavra, pois veremos já já o que é isto. Concluímos então que a importância de diferenciar espessuras e tipologias dos traços é passar a mensagem com precisão. Tipologias e espessuras equivocadas induzem em erros de interpretação do projeto. Vista a importância de diferenciar espessuras dos traços e de utilizar diferentes tipologias, vamos entender as convenções para a representação da planta baixa. Observando a planta que foi apresentada, você deve ter percebido que, além dos traços, algumas informações foram fornecidas através de textos. Os textos inseridos nos desenhos técnicos e projetos de arquitetura têm a função de complementar a representação gráfica. Porém, aqui não utilizaremos nossa escrita cursiva. Antes, devemos utilizar sempre a caligrafia técnica. Sua utilização irá garantir uniformidade, a compreensão dos caracteres e palavras e também a adequação a processos de reprodução, sem gerar margem para dúvidas e enganos de leitura que podem ocorrer na escrita cursiva. Repare como o caractere maiúsculo da letra Q na escrita cursiva parece com o numeral 2. Esse tipo de confusão não ocorre com a utilização da caligrafia técnica. A NBR 8402 de 1994 determina as proporções necessárias para a caligrafia correta. Não aprofundaremos aqui as proporções e dimensões dos símbolos gráficos, por entender que este tema já foi abordado na disciplina de desenho técnico. Aqui frisaremos apenas a importância de garantir legibilidade dos textos, representando-os com suas dimensões apropriadas. Caso haja dúvidas sobre o tema, consulte a norma técnica. O carimbo é outro item fundamental para a organização e identificação dos desenhos. Nele encontraremos as principais informações do desenho, como título, nome do autor, nome do solicitante, data, escala, revisões, dentre outras. Sua localização deve ser sempre no canto inferior direito do desenho e sua direção de leitura deve corresponder à do desenho. A legenda deve ter 178 mm de comprimento nos formatos A4, A3 e A2 e 175 nos formatos A1 e A0. Aqui temos um exemplo de legenda simples que costumo utilizar em minhas aulas. Na NBR 10.068 de 1987, são encontradas essas e outras informações a respeito da folha de desenho. Com relação às linhas, já falamos da importância de diferenciar as espessuras e tipologias. É na NBR 6.492 de 1994, representação de projetos de arquitetura, que encontramos as definições para aplicação das linhas nos projetos de arquitetura. Aqui quero chamar a atenção para algumas particularidades locais. A norma indica a utilização de linha do tipo traço 2 pontos para representar projeções importantes, como pavimentos superiores, marquises, balanços. Porém, há alguns arquitetos que utilizam a linha tracejada para estes fins também. Este é meu caso. Aqui, mais uma vez, apresentamos a planta baixa para que você repare novamente as diferentes tipologias e espessuras dos traços. Não se esqueça que o plano de corte é nossa referência para definir as espessuras das linhas. Essas ficam grossas quando cortadas ou bem próximas do plano de corte e cada vez mais finas à medida que nos afastamos deste. Sobre a representação de paredes internas, convenciona-se a utilização de uma espessura total de 15 centímetros, mesmo que na realidade sua espessura seja menor. Isso porque no anteprojeto não são detalhadas as camadas que compõem a parede. Na imagem da esquerda, vemos uma imagem demonstrando as camadas que compõem uma parede de alvenaria. No anteprojeto, genericamente, as paredes são representadas sem esse detalhamento e sua espessura total é considerada como de 15 centímetros. Em projetos executivos e detalhamentos, essas camadas são apresentadas
e a espessura da parede indicada é a real. Existem, porém, alguns casos onde adotamos paredes de espessura maior. Paredes situadas entre vizinhos ou hidráulicas, aquelas por onde passam as instalações hidráulicas e sanitárias, devem ter espessura maior, normalmente 20 centímetros ou mais. A maior largura da parede ajuda a isolar ruídos e também a esconder as instalações com maior facilidade, e sem a necessidade de se produzir dentes na parede. Conforme já foi dito, para as paredes que vão do piso ao teto, paredes altas, convenciona-se a utilização de traços grossos e contínuos. Já para paredes de meia altura, utilizam-se traços médios e contínuos, indicando-se a altura correspondente. Outra convenção adotada no desenho de arquitetura é a representação das portas sempre abertas e com a indicação de seu arco de abertura. Para indicar o trajeto da porta, normalmente utilizamos um arco, que pode ser feito com um bolômetro ou compasso, ou simplesmente uma linha ligando a extremidade da porta ao batente da mesma. Dependendo da situação e do nível de detalhamento, podemos representar os marcos da porta, terceira porta da esquerda para a direita, porém a situação mais comum é representar somente a folha da porta e as linhas da parede. Aqui temos uma imagem do gabarito de bolas ou bolômetro, instrumento que pode ser utilizado para a confecção dos arcos de abertura das portas. Ainda sobre as portas, é preciso estar atento às portas que ligam compartimentos em diferentes níveis. Quando esta situação ocorrer, precisaremos representar a soleira da porta, indicando que ali existe um desnível. Esta situação é muito comum, por exemplo, entre cômodos como quarto e banheiro, ou sala e cozinha, onde os pisos dos ambientes molhados devem ficar abaixo do nível dos ambientes secos. Em banheiros, por exemplo, a água pode alcançar a parte inferior da porta ou passar para outro ambiente vizinho. A diferença de nível entre os ambientes evita ambos os inconvenientes. Normalmente, adotamos uma diferença de nível que varia de 1 a 2 centímetros. Na perspectiva, vemos uma porta que comunica dois ambientes em diferentes níveis. O segundo e o terceiro desenhos representam, respectivamente, a representação em planta baixa e um corte que passa pelo meio da porta. É possível identificar na planta baixa a representação da soleira da porta, bem como a simbologia das cotas de nível, estas bolinhas divididas em quadrantes, sendo 2 deles preenchidos. Repare que as cotas de nível indicam a diferença de altura entre os respectivos pisos. Na representação do corte, é possível ver com clareza a diferença de níveis. Repare que a simbologia adotada para a cota de nível muda quando no corte. Uma outra curiosidade é perceber que em planta baixa as portas devem ser representadas sempre abertas, enquanto nos cortes e vistas estas devem ser sempre consideradas como fechadas. Em portas externas, a diferença de nível também deve ser levada em consideração. A casa deve sempre estar em nível superior ao da rua. Sujeiras e possíveis cheias podem causar grandes problemas em casas niveladas com a rua. Nesta perspectiva, podemos ver dois ambientes em níveis diferentes, situação na qual deve ser adotada a soleira para a porta. Ao lado, vemos a representação em planta baixa. Nesta segunda perspectiva, temos um caso onde os dois ambientes estão no mesmo nível. O revestimento de piso continua de um ambiente para o outro, não havendo aqui a necessidade de uma pedra de soleira. Ao lado, mais uma vez, temos a representação em planta baixa. Por fim, vemos nessa perspectiva mais um caso onde os dois ambientes estão nivelados. Porém, os revestimentos de piso são diferentes. Por questões de bom acabamento, é aconselhável se utilizar uma pedra de soleira na porta, por mais que não haja diferença de nível entre os pisos. Ao lado, temos a representação desta situação em planta baixa. Sobre as aberturas, dá-se o nome de boneca ao pequeno espaço de parede entre o batente da porta e a parede perpendicular. Este espaço garante a facilidade de instalação da porta e também permite dar acabamento na mesma com a instalação dos alisares. A distância entre a lateral da janela e a parede perpendicular também recebe o nome de boneca. Para você que tinha ficado em dúvida lá no início sobre o que era o peitoril de uma janela, aqui vai a resposta. Peitoril é a altura entre o piso e a parte inferior de uma janela. Sobre as portas, suas partes fixas ou móveis são chamadas de folhas. Aqui temos um exemplo de uma porta de correr com 4 folhas, sendo as duas extremas fixas e as centrais móveis.
representada em planta. Alguns outros tipos de portas são as pivotantes, que giram em torno de um eixo, e as de correr, que podem assumir diversas formas. Na imagem, vemos 3 diferentes portas de correr. A primeira correndo por fora do vão, a segunda correndo dentro de um rasgo na parede e a terceira correndo para dentro da parede. Sobre a descrição das janelas, precisamos informar, além de sua largura e altura, a altura de seu peitoril. Conforme já dito, essa distância é medida do piso do ambiente até a parte inferior da esquadria. De acordo com a altura do peitoril da janela, fazemos uma separação entre as chamadas altas e baixas. Já vimos que o plano horizontal, que dá origem à planta baixa, corta a edificação a uma altura de 1,5 m. Dessa forma, as janelas baixas são seccionadas pelo plano de corte, enquanto as altas não. Esse fato irá gerar uma diferença na representação dessas esquadrias. Vejamos as diferenças. Na imagem, conseguimos perceber que na janela baixa, o plano de corte secciona a esquadria, sendo possível visualizar o peitoril da janela. Enquanto na janela alta, a parede é cortada. Sendo assim, as linhas da janela alta devem ser representadas em linhas tracejadas, indicando aqueles elementos que estão além do plano de corte. Atenção, pois as linhas tracejadas devem ser somente as da esquadria e de seus limites laterais. A parede está representada normalmente em linha grossa e contínua. Aqui vale abrir um parênteses, pois nem todos os profissionais representam as janelas altas em linhas tracejadas. Não é incomum encontrar esse tipo de esquadria representada da mesma forma que as janelas baixas. Cabe a quem está interpretando o projeto buscar as informações sobre a esquadria, descritas junto dela ou no quadro de esquadrias, elemento este que já apresentaremos. Eventualmente, pode haver uma janela muito baixa, ficando esta abaixo do plano de corte. Sua representação também deverá ser feita em linhas tracejadas. Ainda com relação aos objetos representados em linha tracejada, temos as projeções. As projeções representam todos aqueles elementos localizados acima do plano de corte, que precisam ser informados no projeto. As projeções são representadas em linhas tracejadas. Como exemplo de projeções, temos a cobertura da casa, alçapões de acesso, projeções de sacadas, reservatórios de água, elementos de iluminação zenital e também os degraus da escada que ultrapassam o plano de corte. Um texto deve ser apresentado junto das linhas que definem a projeção, indicando aquele elemento. Falaremos mais sobre as escadas em aula posterior. Outro item fundamental em nosso projeto é a inserção de textos que identificam ambientes, funções e acrescentam outras informações necessárias. Estes textos são as notações. As notações do projeto de arquitetura são todos os textos que complementam as informações gráficas do projeto. Dentre elas, temos a exigência de nomear os ambientes, identificando-os com seu título. Abaixo do título, é necessário inserir a metragem quadrada do cômodo. Nas esquadrias, é preciso informar suas dimensões, o que pode ser feito de diversas maneiras. Nas portas e janelas, é possível criar uma linha de chamada sobre as mesmas e informar suas dimensões. Nas portas serão informados a largura seguida da altura, e nas janelas serão informados a largura e a altura, e abaixo destas, a altura do peitoril, sempre seguindo essa ordem. O problema de se escrever informações e dimensões das esquadrias no próprio desenho é que este acaba se tornando muito carregado e às vezes difícil de compreender. Uma alternativa para tornar mais simples essa compreensão é criar um código para as esquadrias. Dessa forma, é possível ser remetido a um quadro onde estarão sintetizadas todas as informações da mesma. Aqui vale ressaltar que não se deve criar mais de um código para a mesma esquadria. Toda vez que a janela ou porta se repetir, utilizaremos o mesmo código. Eventualmente, pode ocorrer de termos esquadrias com as mesmas dimensões e códigos diferentes. Repare os códigos P03 e P04. As dimensões dessas portas são exatamente iguais, assim como o número de folhas e o tipo de abertura. Porém, seu material é diferente, o que justifica a criação de um novo código.
Essas duas portas de nosso exemplo são uma demonstração de uma porta interna, P03, normalmente constituída de madeira compensada, e a P04, uma porta de madeira maciça, normalmente utilizada em ambientes externos por ser mais resistente. É fundamental que o quadro de esquadrias seja apresentado sempre na mesma prancha onde está a planta baixa. Isso para facilitar a identificação das esquadrias. Veja este exemplo. Aqui temos uma prancha contendo todos os desenhos exigidos em um anteprojeto. É necessário que o quadro de esquadrias esteja na mesma prancha que a planta baixa para que possam ser verificadas as informações das esquadrias sem a necessidade de se recorrer a uma outra prancha. Voltemos aos níveis. Aprofundando um pouco mais o assunto, vimos que é necessário representar a cota de nível, indicando assim a dimensão do desnível entre um ambiente e o outro. Níveis são cotas altimétricas dos pisos, sempre em relação a uma determinada referência de nível pré-fixada pelo projetista, e igual a zero. A orientação é a de sempre utilizar cotas de nível onde existir uma diferença de nível, indicar sempre em metros e na horizontal, evitar repetições de níveis próximos e não fazer marcações sucessivas em desníveis iguais, ou seja, não se deve indicar uma cota de nível para cada degrau de uma escada. Neste exemplo, temos um mesmo ambiente visto em planta baixa e também em corte transversal. Dessa forma, conseguimos entender melhor a diferença de nível entre os pisos. Para representar a simbologia da cota de nível em planta baixa, podemos utilizar o bolômetro. Ainda sobre os desníveis, vale fazer as definições de pé direito e pé esquerdo. Pé direito é a altura marcada do piso do ambiente ao fundo da laje. Já o pé esquerdo é a altura marcada do piso do ambiente ao piso do ambiente do pavimento logo acima. Essa distância é chamada também de altura de piso a piso. Podemos dizer também que o pé esquerdo é a soma do pé direito com a espessura da laje superior. Com relação à representação dos pisos, em nível de anteprojeto, estes são divididos em dois tipos, comuns e impermeáveis. Estes últimos representados em áreas molhadas ou molháveis. Alguns exemplos são banheiros, cozinhas, áreas de serviço, varandas, garagens, dentre outros. Em projetos executivos, são produzidas plantas de paginação de piso, onde é determinado a forma de assentamento dos revestimentos e o ponto de início da sua colocação. Sobre a colocação do mobiliário na planta baixa, mais uma vez, a nível de anteprojeto, não é necessário representar a disposição dos móveis dentro dos cômodos, ou seja, o layout. As únicas exceções são os equipamentos hidráulicos e sanitários. Nos desenhos produzidos com auxílio de computador, a grande disponibilidade de blocos facilita a humanização, o que é um pouco mais trabalhoso no desenho à mão. Gabaritos com as peças sanitárias podem auxiliar a representação destas peças. No projeto, devem constar ainda alguns símbolos como a indicação do norte, item fundamental para entender a disposição dos cômodos em relação à insolação e ventos dominantes, além de indicar o acesso principal da edificação. Aqui vale mais um parêntese, pois existem profissionais que costumam representar a simbologia do norte somente nas plantas de localização e situação, enquanto outros costumam fazer essa indicação também nas plantas baixas. Principalmente em edificações multifamiliares e comerciais, é possível que hajam diferentes acessos, como serviços, acessos secundários e principal, sendo necessário indicá-los. Outra simbologia importante é a indicação dos cortes. A linha de corte deve ter a tipologia traço-ponto em espessura média, tendo suas extremidades mais grossas, com setas indicando o sentido de observação e a nomenclatura do corte. A marcação dos cortes deve ser feita em todas as plantas que compõem o projeto de arquitetura. Por fim, o desenho deve ser cotado, informando assim suas dimensões. Antes de falarmos sobre as instruções que devem ser seguidas para a cotagem do desenho, vale a pena recordar quais são os elementos que compõem uma cota. Ela é composta pela linha de cota, a cota em si, o tique, limitador da cota, e a linha de chamada ou extensão, que indica o trecho cotado.
Repare que a linha de extensão nunca toca o elemento cotado. Além disso, as linhas que compõem a cota devem ser finas. Vamos às indicações com relação à cotagem. As cotas devem ser preferencialmente externas. Dependendo da complexidade da planta, é possível que algumas cotas internas sejam necessárias, porém estas devem ser evitadas. Deve-se criar um afastamento padrão das linhas de cota para garantir uniformidade e padronização. A primeira linha de cota deve conter as dimensões parciais e as seguintes cotas totais. As linhas de cota do mesmo alinhamento devem ser completas. Além disso, as linhas de cota não devem se cruzar. Em algumas situações, isso eventualmente pode ocorrer, mas deve-se evitar ao máximo. As linhas de extensão da cota não devem tocar os elementos cotados. O espaço existente entre a linha de extensão da cota e as linhas do desenho é proposital. Este espaço demonstra que a cota não é uma continuidade do desenho, mas uma informação que o complementa. As linhas de cota não devem ser entendidas como linhas do desenho. Espessuras de parede e bonecas, desde que padronizadas, podem não ser cotadas, sendo necessário que esta informação conste no desenho. Dessa forma, ao identificar uma parede ou boneca cotada, saberemos que estas não seguem o padrão determinado. Paredes em curva devem ter seus arcos cotados, assim como paredes chanfradas devem ter seus chanfros cotados. Bem, chegamos ao fim desta aula. Agora que você já sabe o que é a planta baixa, já conheceu e entendeu a importância de diferenciar as espessuras dos traços e sabe as convenções utilizadas em sua representação, podemos então avançar para a próxima aula, onde aprenderemos a representar uma planta baixa em seu passo a passo. Desejo a você bons estudos e até a próxima.